Olá, meu nome é Raquel Galhaz, eu sou pioneira da aromaterapia pediátrica no Brasil e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os tipos de tosse e como a aromaterapia pode auxiliar. Se você que é mãe está agora com uma criança em casa, tossindo sem parar há alguns dias, e eu sei que tem outra questão delicada, que é o quê? À noite. Sim, a tosse aumenta à noite, isso é muito comum. Porque quando a criança deita, principalmente no caso de uma tosse secretiva, que é um dos tipos de tosse que nós vamos entender juntas como tratar com a ajuda da aromaterapia neste vídeo de hoje. Neste tipo de tosse, a criança deita e a secreção acaba escorrendo por trás da garganta, fazendo com que o reflexo natural de tosse seja ativado e então a criança aumente a tosse na tentativa de eliminar aquela quantidade excessiva de catarro, de secreção que fica na parte posterior da garganta. Então, eu já te contei que existe um tipo de tosse e muito provavelmente é esse o tipo de tosse, que é o mais comum, que o seu filho está apresentando neste momento. É o que nós chamamos de tosse produtiva, porque existe a produção de muco, de secreção. Um outro tipo de tosse é a tosse seca. A tosse seca ela é mais característica de uma tosse alérgica, então ela não tem produção de muco, de secreção, e por isso nós chamamos essa tosse de improdutiva. A tosse seca, normalmente, ela vem de uma alergia. E a tosse com secreção, ela costuma vir de um resfriado, gripe, evoluindo muitas vezes até mesmo para uma sinusite. Esse quadro costuma apresentar alguns tipos de secreção. E quando eu falo em tipos de secreção, eu quero falar em coloração, que é a forma mais fácil de você, mãe, identificar aí na sua casa. Normalmente, a criança começa a ficar resfriada, a secreção é clara, não é? Parece a clara do ovo, daquela forma, clara, transparente, fluida. Já em um segundo momento, essa secreção ela passa a ficar mais amarelada e pode evoluir para uma cor esverdeada, que é normalmente quando nós já vamos ter a presença de bactérias. Então, aqui, eu não sei em que fase da secreção, que cor está a secreção do seu filho, se ele estiver com uma tosse secretiva, com uma tosse que nós também chamamos de produtiva. Mas eu vou te sugerir óleos essenciais, principalmente um deles que vai atuar em todas as fases desta tosse secretiva e vai eliminar a tosse do seu filho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos pensar é qual tipo de tosse essa criança está apresentando, e agora você já conhece os dois tipos de tosse. Se estiver com secreção, a minha sugestão principal para você é copaíba, óleo essencial de copaíba, que pode ser o bálsamo ou pode ser a resina. Os dois atuam muito bem neste tipo de tosse. Por quê? Porque nesse caso, nós precisamos pensar em óleos essenciais que sejam expectorantes. E a copaíba é natural, né? Nossa, é brasileira, é natural daqui do nosso país, tem um baixo custo e é facilmente encontrada. Lembra que mesmo copaíba, lavanda, óleos essenciais tidos como mais seguros para que sejam aplicados na pele da criança, eles precisam ser diluídos. Então, aqui no canal tem outros vídeos onde eu falo sobre diluição de óleo essencial, dilui numa base neutra, e então aplica na criança, e pode também utilizar o difusor, caso você tenha em casa um difusor. Agora, se a tosse do seu filho tiver características mais de uma tosse seca, ou seja, aquela tosse que eu falo que chega a doer na gente, né? A gente ouve a criança tossindo, nossa, chega a doer, porque é extremamente desconfortável a tosse seca, a gente ouve de longe ela. Então, ela é mais característica, como nós falamos agora há pouco, de uma tosse alérgica. Nesse caso, você não vai precisar de um óleo essencial expectorante, mas você vai precisar de um óleo essencial antialérgico ou antihistamínico.
Muitas vezes um óleo essencial com ação anti-inflamatória também encaixa bem aqui, porque nós acabamos tendo aí uma inflamação do que nós chamamos de vias aéreas superiores, né? Essa parte respiratória da criança, que já é menor, já tem um calibrezinho menor do que o nosso adulto, então pode inflamar também com uma facilidade maior. E aí cabem sim óleos essenciais anti-inflamatórios e também antihistamínicos ou antialérgicos, que nós podemos utilizar esses dois termos. Aqui eu deixo para você como sugestão a camomila romana, tem um custo maior naturalmente do que a copaíba, mas é excelente para essa ação. Existem outros óleos essenciais também. E para você, dica super útil para você economizar na sua camomila romana. Ela é muito potente, diluída, ela já vai ter uma ótima ação. E assim, você vai gastar menos gotas do óleo essencial, a sua camomila romana vai durar um tempo bem maior do que se você usasse diversas gotas no difusor. Basta você utilizar uma ou duas vezes ao dia, a depender do quadro respiratório dessa criança. É importante também que eu te diga aqui nesse vídeo que as crianças que fazem doenças respiratórias, né, que apresentam quadros respiratórios com frequência, então uma criança que fica doente com muita frequência e que acaba evoluindo para uma sinusite com muita frequência, ou uma criança que já é alérgica, nós não costumamos indicar o óleo essencial só na crise, no momento em que aquela criança está com uma alergia. Nós precisamos utilizar o óleo essencial por um período maior e nós chamamos isso de tratamento de curta ou de média duração na aromaterapia. E quando nós utilizamos apenas para aquela tosse, nós chamamos isso de pontual. Exemplificando aqui, que é para não ficar complicado. Quando nós vamos usar um óleo essencial de forma pontual, quando a criança está com uma tosse esporádica, ela não fica todo mês ou a cada 15 dias com tosse, você vai lá, usa os óleos essenciais que eu deixei como sugestão nesse vídeo e outros, se você tiver conhecimento agora que você sabe como diferenciar os tipos de tosse, escolher o óleo essencial mais adequado, cria uma sinergia, usa um óleo essencial único para a sua criança por 2, 3, 4 dias. Melhorou a tosse, você cessa o tratamento. Isso nós chamamos de tratamento pontual, uso pontual do óleo essencial. Já no caso das crianças que apresentam quadros frequentes, é importante fazer um tratamento. Esse tratamento, ele pode perdurar por 10, 15, 20, 40, 60 dias, fazendo pausas terapêuticas, e aí vai depender muito da idade da sua criança e do óleo essencial que está sendo utilizado. Por que um tratamento, Raquel? Por que eu não posso usar só quando está tossindo, está com secreção, por exemplo, uma tosse secretiva? Porque você não vai melhorar a saúde dessa criança de uma forma geral. Você vai sim melhorar a tosse naquele momento. Talvez daqui 10, 15 dias a criança tenha um novo quadro de resfriado, de virose, evolua para uma sinusite. Aí você vai utilizar de novo um óleo essencial pontual. Não tem nada de errado fazer isso. Eu apenas neste vídeo quis te trazer dicas extra. Para quê? Para você pensar também em fazer um tratamento quando existe a necessidade. Pode utilizar óleos essenciais imunoestimulantes para fortalecer o sistema imunológico da sua criança. A copaíba tem essa ação. Pode utilizar óleos essenciais para fazer o que nós chamamos de tonificação, fortalecer também o sistema respiratório desta criança e assim evitar que ela fique doente. Porque convenhamos, uma criança com tosse é delicado. Nós adultos também, né? Tossiu, a tosse piora à noite, que agora nós já sabemos o porquê. Criança que não dorme bem fica irritada no dia seguinte, fica mais sensível por algumas vezes, né? Aí depende, cada criança responde de uma forma diferente. Umas você não pode olhar, gritam e brigam e choram. Outras ficam mais frágeis, mais sensíveis, querem colo, querem atenção. E às vezes é uma delícia quando a gente pode, né? Mas imagina se você tem uma rotina corrida e a sua criança precisa desta atenção, precisa estar fora da escola, precisa do seu colo, do seu acalento a cada 10 dias. E aí as faltas ao trabalho acabam sendo recorrentes. Então eu entendo, vivi isso já na minha casa, que é extremamente delicado. Por isso que, além de dicas de óleos essenciais para a tosse, além de identificar os tipos de tosse, que é extremamente importante, eu quis te deixar essa sugestão extra também
de fortalecimento do sistema imunológico ou de tonificação pulmonar, que são protocolos que podem ser utilizados. Eu ensino todo este método dentro do Mãe Essencial, que é um método de tratamento meu e da doutora Ana Beatriz, pediatra do Instituto Raquel Galhazzi de Aromaterapia Pediátrica. Juntas, nós ajudamos você a escolher quais são os melhores óleos essenciais para o seu filho, como criar um protocolo individualizado, qual é a melhor forma de uso, né? Se no difusor, se tópico, algumas vezes é necessário utilizar as duas formas de uso, mesclar. Quanto tempo de tratamento, como fortalecer a parte respiratória, como fortalecer a imunidade. Lá nós ensinamos as 16 principais doenças da infância, você vai aprender a identificar qual o tipo de tosse com uma profundidade muito maior do que eu consegui trazer para vocês nesse vídeo, sobre rinite, sobre asma, sobre sinusite, sobre várias doenças da infância, a gente fala lá dentro do método Mãe Essencial. E também tem uma coisa muito importante que nós ensinamos dentro do método, que é quando não utilizar o óleo essencial, porque existem alguns quadros respiratórios que no momento de crise, a faringite, a laringite, são exemplos bem claros disso. No momento de crise, no momento que aquilo está acontecendo, o óleo essencial não é bem-vindo, porque ele pode agravar ainda mais o quadro respiratório da sua criança. Por isso que nós decidimos unir a medicina e a aromaterapia, nós chamamos isso de medicina e aromaterapia de mãos dadas, e te ensinar tudo sobre as principais doenças da infância, como identificar e como tratar com a aromaterapia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, nós temos aqui no canal vídeos semanais, eu vou trazer vários outros temas, várias outras doenças para você aos poucos. Se você já me acompanha no Instagram, lá eu abro caixinhas, faço consultoria gratuita. Se você ainda não me acompanha no Instagram, eu vou pedir para deixar o link aqui embaixo do Método Mãe Essencial e também do Instagram Aromaterapia Pediátrica. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!